Depois de ter plantado a primeira oliveira na Azinhaga, a 16 de novembro de 2021, António Costa voltou um ano depois, a agarrar numa enxada para ajudar a plantar a 100ª oliveira para José Saramago, na aldeia berço do Nobel da Literatura Português, no dia em que o escritor faria 100 anos. O primeiro-ministro juntou-se aos familiares e amigos de Saramago, que colocaram na terra a portentosa oliveira, que apesar de aparência comum, está repleta de significado. Recebeu o nome de Josefa em honra da avó do escritor. Saramago tinha uma ligação especial a estas árvores, que o faziam recordar a sua aldeia natal. Sinónimo de resistência e sabedoria, é junto aos pés de uma oliveira centenária, transplantada da Azinhaga para o largo em frente à Casa dos Bicos, em Lisboa, que repousam as cinzas do escritor. 100 Oliveiras para José Saramago é um projeto da Fundação e da família do escritor, apadrinhado por um agricultor da região, Manuel Coimbra, que prontamente, em 2019, ofereceu as 100 oliveiras. A ideia foi apresentada à Câmara do Gulgã e à Junta de Freguesia da Azinhaga em 2019, e nos últimos 2 anos foram plantadas 98 oliveiras, sobretudo numa das ruas principais, a Rua Vítor Guia, e outras espalhadas pela aldeia. A 100ª foi hoje plantada por António Costa, no âmbito das celebrações do centenário do nascimento do escritor. Não era possível assinalar o centenário de nascimento do primeiro Nobel da Literatura Portuguesa sem vir à terra onde ele nasceu. E não se trata de um ritual de vir à terra onde ele nasceu. Porque ele aqui nasceu, ele aqui cresceu e partiu. Mas ao partir, a Azinhaga não deixou José Saramago. E ele levou a Azinhaga consigo. Levou o rio Almona, levou o Lagarto Verde, levou as oliveiras, levou a sua família, levou os seus conterrâneos, levou a história das gentes da Azinhaga. E eu tenho a certeza que aquilo que José Saramago mais gostaria que hoje fizéssemos no seu centenário, para além, mais do que o lembrar a ele, era seguramente perpetuar a sua obra. Perpetuar a sua obra é perpetuar as causas por que lutou e as gentes a quem ele resolveu dar voz. Ele fez parte daquela geração dos netos que aprenderam histórias dos avós que lhes contavam que não lhes sabiam escrever nem ler as histórias em livros. Mas ele quis que as gerações futuras, os avós das gerações futuras, soubessem escrever e soubessem ler aos seus netos. E por isso escreveu, para que os avós do futuro possam ler o que ele escreveu aos seus netos. Ele escreveu para que as crianças do futuro todas se possam ler o que ele escreveu, o que os outros escreveram. Qualquer letra, qualquer palavra, qualquer frase. Aprender a ler. E essa era seguramente aquilo que ele mais desejaria. É que hoje fosse um dia em que disséssemos todos: é fundamental que toda a humanidade saiba ler, saiba escrever e assim expressar-se e conhecer o pensamento dos outros. Ele, quando quis escrever, não quis escrever só para contar a sua história. Ele quis contar a história das pessoas que não podiam contar a sua própria história. E em cada um destes personagens, daqueles que existiram mesmo, como os seus avós, ou daqueles que ele ficcionou, todos aqueles que não podia nomear, a verdade é que ele quis contar a vossa história. A história dos vossos pais, a história dos vossos avós, dos vossos bisavós, a história do povo da Azinhaga, a história dos povos de todas as Azinhagas em qualquer local do mundo. E é por isso que é muito importante nós não esquecermos Saramago. Porque não esquecermos Saramago é esquecermos todos aqueles que, tendo nascido em alguma Azinhaga, não chegaram ao Prémio Nobel. Mas são aqueles que permitiram ao Saramago contar a história que fez dele o primeiro Prémio Nobel da Literatura Portuguesa. Por isso, a todas e a todos aqueles que são conterrâneos de José Saramago, todos os que são conterrâneos da Azinhaga, eu quero dizer em nome, se me permitem, de todos os leitores do Saramago, em qualquer língua que seja, é que muito obrigado
por existirem, muito obrigado por fazerem a Azinhaga, muito obrigado por terem feito José Saramago, o escritor, cujos 100 anos hoje nós celebramos. No princípio era o Verbo, e é esse princípio que hoje estamos a celebrar. Os 100 anos que passam do nascimento de José Saramago, nesta que era, nas suas próprias palavras, a única aldeia onde poderia ter nascido. Muitas foram as vezes que, molhando os pés no rio Almonda, o então menino contemplava as oliveiras antigas, de troncos torcidos, por onde se esconderia o lagarto verde. Foi neste lugar onde cabia o universo inteiro, com o avô Jerónimo, o homem mais sábio que conheceu, e a avó Josefa, com o seu riso foguete de cores, que nunca recusou um bocado de pão e peixe frito a quem à sua porta viesse com fome. Ainda há na Azinhaga quem o confirme na primeira pessoa. Foi neste lugar que se geraram as metamorfoses decisivas do que veio a ser a sua formação espiritual. A avó Zefa bem lhe dizia: vai, vai, sem mais, sabendo ou intuindo, pode dar ao mesmo, que essa liberdade era o melhor que lhe poderia dar. Nessa altura, contemplar seria o verbo inicial. Fez-se leitor nas salas da Biblioteca Municipal das Galveias, em Lisboa. Fez-se tradutor do francês, graças aos conhecimentos adquiridos na Escola Industrial Afonso Domingos. Fez-se editor na editorial Estúdios Cor. Fez-se cronista no Jornal do Fundão. Nessa altura, prescrutar seria o verbo. Depois sabemos a história. Fomos-la acompanhando com maior ou menor proximidade, com mais ou menos conhecimento de causa. Certamente, todos com o orgulho de, em 1998, termos crescido 3 centímetros. Havia 76 anos que tinha nascido de uma família de camponeses sem terra, e no ano em que se cumpria o 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, José Saramago, na recepção do Nobel da Literatura, lançou em Estocolmo o desafio para uma Declaração Universal dos Deveres Humanos, que fosse redigida. Na vida, na literatura, o compromisso político sempre esteve presente. Nos homens que construíram o convento de Mafra, na gente comum que não entra na história do Cerco de Lisboa, na noite de 24 para 25 de abril de 1974, nos trabalhadores levantados do chão, nessa jangada de pedra que levou o mundo a gritar: no Ossi, no Somme e Berrique, nós também somos ibéricos. No voto em branco de quem reclama uma melhor democracia, no eu e nos outros. Nessa altura, desassossegar foi o verbo. E continuou a sê-lo nos 43 livros que escreveu ao longo da sua vida, publicados em 65 países, e nas personagens que aí foi criando e construindo. Hoje, dia em que celebramos os 100 anos de José Saramago, é o culminar de um projeto que se iniciou em 2019, numa conversa entre duas pessoas que muito queriam a José Saramago, Danilo Matos, meu pai, e Vítor Guia, presidente da Junta de Freguesia da Azinhaga. Aí nasceram 100 oliveiras para José Saramago, com as vontades de todos, e porque, como sabemos, onde cabe uma, cabem milhões, a passarola levanta hoje voo. E, ou não fosse a oliveira símbolo da sabedoria e signo da resistência, aqui estarão elas para o bicentenário de nascimento de José Saramago. Cada uma destas oliveiras leva o nome de uma personagem de José Saramago. A mulher do médico que vê num mundo de cegos, os mau tempo que lutam por um tempo melhor, o cão constante poderia lá faltar. A morte que começa por dizer o resto é nada e termina apaixonada pelo violoncelista. Também cá estão as personagens que trouxe para o seu universo literário: Fernando Pessoa, Luís de Camões, José Adelino dos Santos. Belimunda e Josefa, uma que vê por dentro, outra que todos os dias viu nascer o sol. Ambas lutadoras e crentes no sonho. No princípio era o verbo, e o verbo aqui e agora é belimundar. A José Saramago, estas que são as suas 100 oliveiras, onde cabem todos os nomes. Muito obrigada. A minha aldeia é rodeada de olivais, com oliveiras antigas e de troncos enormes. Elas desapareceram. Senti-me como se me tivessem roubado a infância, referiu José Saramago. 100 oliveiras para Saramago. É um projeto da Junta de Freguesia da Azinhaga e da Fundação José Saramago, com o apoio da Câmara Municipal de Agulgã, cuja ideia primeira partiu de Danilo Matos, genro de José Saramago. Hoje plantamos a 100ª oliveira,
à qual foi dado o nome da sua avó Josefa. A plantação destas 100 oliveiras tem como propósito aquietar o desgosto que o próprio sentia pelo facto de na Azinhaga já não existir o olival e as oliveiras como ele tinha conhecido em criança. Cada oliveira tem o nome de uma das suas personagens. E esta 100ª, que foi plantada hoje, tem o nome de um dos grandes amores da sua vida, a sua avó Josefa. Assinala-se hoje, dia 16 de novembro, o seu centenário. Esta homenagem visa exaltar, engrandecer e recordar o maior gênio da literatura de língua portuguesa e um dos maiores gênios da literatura mundial, o intemporal pensador, o humanista, o homem da cultura José Saramago como cidadão do mundo, José Saramago como cidadão azinhaguense. O nome de Saramago será sempre perpetuado na sua terra natal, através da fundação que o próprio criou e onde estão guardadas as suas memórias e pensamentos, mas também junto ao Almonda, que ele tanto eternizou nas suas obras e na rua de que o acolhe, estas 100 oliveiras, e no coração de todos os que o leem. José Saramago nasceu há 100 anos, mas é um homem sem idade. Que a onda vai formar-se deste frêmito, no embalo d'água oscilam os peixes e das algas as hastes serpentinas à corrente se dobram e à espera no leito de negras rochas que na costa se adorna de mil vidas fervilhantes.